Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Resficta, dessa vez da Biblioteca Submersa. Nós começaríamos hoje uma nova playlist, já anunciei, que vai ser o Trem Fantasma, né, com projetos que eu não consegui dar forma ainda. Pode ser que eu dê ainda em breve forma para esses projetos, e eu ia começar justamente com William S. Burroughs, né, com o Wild Boys, A Book of Dead. Mas eu terminei de reler, na verdade, eu li mais de 30 anos atrás, quase, este livro aqui, Five Modern No Place, de Yukio Mishima, né? Traduzida por Donald Kine, que é um tradutor excepcional do japonês. Ele traduziu também Koboabe para o inglês, né? Human and the Duns é dele, a tradução. E eu tive que fazer esse livro, a resenha desse livro, né? O comentário desse livro. Porque é um livro sensacional, né? O Mishima é aquele autor que é disputado na base da luta de foice entre as editoras especializadas, né, em literatura japonesa no Brasil. Mas, curiosamente, esse livro nunca foi traduzido, o que é um verdadeiro crime, né? Eu sei que peças de teatro no Brasil não rendem muito, mas isso aqui é sublime, digamos assim. Um pouco de história até sobre essa edição simpática, né? O marcador de página era a, a braçadeira do livro, né? Essa edição eu comprei, foi minha primeira compra da Amazon americana, que existia no Brasil, junto com um disco do Neutral Milk Hotel, excelente banda, aliás, né? E me custou uma merreca, foi anos 90, né? Você podia comprar usado, eu acho que até comprei usado o livro. E chegou relativamente rápido, né? E, enfim, eu acho que eu nem tinha entrado no mestrado ainda, eu comprei esse livro, anos 90, né? Então é um livro que tem aí mais quase 30 anos, né? Em torno de 30 anos de existência aí, só comigo, fora a existência dele impresso. É de uma editora chamada Charles E. Tuttle Company, é uma editora antiga até. Tem a parte aqui, o catálogo de literatura japonesa é sensacional. Tem de tudo aqui, do Mishima, de outros autores importantes. E então eu tenho uma relação bem próxima, né? Um livro que eu tenho um grande carinho, né? Por ter sido essa primeira importação e uma das minhas primeiras aventuras, né? Por uma tradução complexa, né? Esse aqui é um livro que deve ter sido bem difícil de traduzir e deu bastante trabalho aí para o Donald Kine, né? Agora, o que trata exatamente do livro? Como o nome diz, são 5 atualizações de peças no clássicas. Para falar mais do livro, eu tenho que falar do Teatro No, que é outra coisa sensacional, né? Eu vou deixar um link de uma peça, né? Teatro No tem um canal só com apresentações de Teatro No. O Teatro No, ele é uma, digamos assim, uma forma, né? É uma forma de um tipo de teatro épico, especificamente japonesa. E em comparação com outras formas especificamente japonesas, como o kabuki ou bunraku, que é de bonecos, o no ele tem características muito, muito próprias, né? O no ele surgiu como uma derivação de certos rituais encenados, né? Certos tipos de ritual encenado em templos budistas e shintoístas, especialmente shintoístas, e esses rituais encenados foram ganhando uma forma. Isso lembra bastante a história da tragédia grega, né? A tragédia grega surgiu também como uma materialização de rituais encenados ali com elementos dos mitos originários, né? E como também a tragédia, ele traz música, ele traz um coro, existe uma estrutura que surge então dessas ritualizações encenadas, né? É interessante como o teatro ele nasce sempre de processos ritualísticos, né? É a religião que se materializa como arte, isso é o teatro basicamente. E até hoje, né? Quer dizer,
aquele drama barroco alemão, né, o grande drama barroco, ou mesmo o teatro, um pouco até do teatro renascentista, da tragédia renascentista, shakespeariana, ou elisabetana, né, porque tinha outros, ou os madrigais de Monteverdi, eles têm, de certa forma, uma ancestralidade no mistério medieval, em certas formas do mistério medieval, né? Então, mesma coisa aqui. Então, o Teatro No ele surge lá pelo ano de 1300, da nossa era cristã, né? E então ele é um teatro, assim, digamos, dentro da civilização japonesa, ele é bastante ancestral. Ele vem antes de todo o período de Guerra Civil, de todo o período Tokugawa, né? Das transferências mais críticas de capital, né? Que são bem marcantes na história do Japão. Então ele é bem ancestral, ele é de uma época de formalização do sistema medieval, digamos assim, daquele sistema clássico, né, econômico e social da sociedade japonesa. E era, digamos assim, a forma artística predileta da aristocracia, especialmente dos samurais. É interessante que, hoje em dia, o Teatro No sobreviveu, a gente já vai falar um pouco sobre isso, ele quase morreu, na verdade. Ele quase morreu até antes um pouco da ocidentalização, aquela mais bruta, né, causada ali pela vitória dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mas teve outros processos de ocidentalização antes, foram muito nocivos à sociedade japonesa. Enfim, as organizações, a organização da sociedade, né? Antes, então, o Teatro No já tinha entrado na decadência, mas é interessante que quando ele ressurgiu, e o Mishima foi um dos grandes artífices desse ressurgimento, justamente com esse livro, ele ressurgiu como uma espécie de arte marcial, né? Vocês vão ver até da internet, tem alguns testemunhos de pessoas que fazem o No com um sensei, como o karatê ou judô, né? Então, um sensei que te ensina. Então você digamos assim, aprende a dança, ou até o processo de atuação, também vou falar em breve disso, porque é único do Teatro No. O processo de atuação no teatro, você aprende de um sensei, como uma arte marcial, como se você estivesse aprendendo o karatê ou judô, né? Então, o Teatro No caiu no gosto do samurai. Isso tinha acontecido já com uma forma poética, como o haiku, né? Também era a mesma coisa. Ele caiu no gosto, né, de uma aristocracia militar, especialmente. E era encenado especialmente em templos, né? A estrutura desse teatro, digamos assim, cenográfica, era bem minimalista. Vocês vão ver o vídeo que eu vou colocar. O foco estava nas canções, na corporalidade, na forma de dança e também da expressão corporal e em máscaras. Algumas máscaras clássicas que aí sim remetem muito à tragédia grega ocidental. E o Teatro No, ele, digamos assim, o corpo do teatro foi fechado por dois autores. Exatamente dois autores, que é o Kanami Kiyotsugu e o Zeami Motokyo, né? Lá pelos idos de 1330, pai e filho, né? O Kanami era o pai e o Zeami era o filho. Eles codificaram toda a estrutura essencial do No, né? O Zeami, então, ele sofisticou mais ainda que o pai. O pai, ele fez a coisa mais bruta, digamos assim. O Zeami, ele tornou mais sofisticado, né? Com, digamos assim, um desenvolvimento dramático que aí sim está bem mais próximo daquilo que a gente entende por drama no Ocidente. Tanto que o Mishima vai pegar essas peças do Zeami, né? E pronto, finalizado o Teatro No, porque ele gira em torno, como o teatro clássico grego, da tragédia clássica grega, ele gira em torno de histórias mais ou menos definidas, de personagens míticos, né? Ou cuja história é muito conhecida das tradições japonesas, às vezes das tradições chinesas também. E a cenografia, como eu falei, é muito simples. Agora, a apresentação da peça, dos atores e tal, isso é sensacional, né? Existe uma estrutura de cortina, mas ela é diferente, né? Os atores entram por o espaço do palco é compartilhado com músicos, com coro. Existe toda uma, digamos assim, uma
corporalidade de todos os elementos em cena diante do espectador. Nada escondido, não tem um fosso, fica tudo atrás de uma cortina. Mesmo no buraco, né, eles usam roupa preta para carregar os... Não, não existe isso aqui. É, e a apresentação, diferente do teatro ocidental, em que houve uma tendência ao naturalismo, isso é uma tendência até, é uma tendência até das narrativas em si, muito estudada por, é um fenômeno, né, muito estudado aí por pesquisadores como o escreveu Mimeses, né? Esqueci o nome dele. Mas enfim, é muito estudado no Ocidente essa naturalização das narrativas, né? As narrativas elas têm que ganhar uma tonificação, digamos assim, naturalista para começar a fazer sentido para diferentes épocas e tal, eles vão recuperando, tonificando de naturalismo. Isso que é difícil às vezes certos pontos do texto bíblico serem compreendidos e tudo mais. É diferente, né? O No, ele parte para um princípio muito mais abstrato, muito mais, digamos assim, simbólico, quase no limite dos atores, da música, se transforma tudo numa espécie de grande floresta de signos, que você vai decodificando e compreendendo a peça quase como uma percepção individual de um livro, né, diante de você. Então não é mais um ator, ele é um personagem que carrega uma série de signos e ele representa esses signos. Então, por exemplo, o choro, o ator faz assim, né? Né, quer dizer, com toda aquela dança de mãos, é, é sensacional, né? E é, digamos assim, incrível, porque esse teatro ancestral, desenvolvido no ano 1300 e pouco, esse teatro, ele é quase como a base de peças como o Purgatório do Yeats, de muita coisa que o Brecht fez, né? Que é justamente essa desautomatização, né? Você vê os músicos, você vê que aquilo é uma representação, não é? Não é um naturalismo teatral. Então, por conta disso, né? Esse teatro ele conseguiu sobreviver, como eu disse, ele quase morreu, né? Aqui o Kinney, ele conta na introdução a história da apresentação de uma peça no para o presidente Grant, presidente americano, um dos primeiros aí para o Japão. E o Grant ficou assoberbado com a beleza daquilo, né? Falou, vocês têm que preservar de qualquer forma. Mesmo sendo um militar, sei lá, sem grande interesse por literatura e teatro, ou ópera, o que fosse, né? Então, grosso modo, No ele se comunica com quase tudo, né, da tradição teatral ocidental de uma forma muito peculiar. Ele se comunica com a tragédia, ele se comunica com a ópera, que tem muita música, muito canto. Ele se comunica com o drama contemporâneo, inclusive com o drama experimental mais sofisticado, né, de autores como falei, Yeats ou Brecht, né? E, ao mesmo tempo, é uma obra ancestral, né? É uma tradição quase oral. Quando a Unesco declarou Patrimônio Imaterial da Humanidade, o Teatro No e também o Kabuki, eles são manifestações de oralidade, né? E são de fato. Então é incrível. Então, por conta de tudo isso, é que o Mishima se aproximou desse material. Era aquele tipo de contradição que ele gostava. Então ele pegou 5 peças, né? Que são Sotoba Komachi, o Damask Drum, que seria o tambor de veludo, Cantão, a senhora Aoi, Lady Aoi e Ranjo. Todas essas peças, elas giram em torno de um tema bastante, digamos assim, caro ao Japão e que constitui uma construção do fantástico japonês muito peculiar, que é a ideia de mundo flutuante, né? É uma ideia que já vinha da religião Shinto e aparentemente certos aspectos do budismo, digamos assim, tornam isso mais evidente ou trabalham com isso de forma mais explícita e isso caiu no gosto da população e se tornou um elemento cultural muito representativo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, às vezes, os personagens vivem mundos ilusórios e, em pelo menos uma dessas peças,
o mundo ilusório é muito melhor que o mundo real. Então o personagem opta pelo mundo ilusório, né? Isso acontece em narrativas fantásticas japonesas, do Eda Akinari, e continua acontecendo na cinematografia, em filmes de Mizoguchi, de Kurosawa e de outros diretores até mais contemporâneos. E também em literatura, né? Mais contemporânea, inclusive. Então, nessas peças, existe muito esse conflito entre o idealizado, inclusive com um elemento sobrenatural que aparece muito. Inclusive, um desses elementos sobrenaturais que aparece numa das melhores peças, que é a Lady Aoi, é bizarro e único. E isso já estava na versão original, que é um fantasma, é uma espécie de duplo, assim, um duplo sanguinário, feroz, de uma pessoa que sofreu uma desilusão muito grande, que tem um baque, né, muito forte, que não conseguiu gerenciar essa desilusão, e ela se transforma, esse duplo se transforma numa espécie de fantasma de um vivo. A pessoa é viva, mas o desejo, aquele desejo incontrolável e que viola normas sociais, se desprende da pessoa, e esse desejo vai atormentar os vivos, né, que seria ali as pessoas que estão, sei lá, nesse caso, uma rival amorosa. Então, isso é único e é incrível, né? Uma ideia, essa ideia de um fantasma de um indivíduo vivo. O sobrenatural vai aparecer, como eu disse, constantemente. No Sotoba Komachi, esse que é o nome, Sotoba Komachi, você tem uma mulher muito velha e ela está no meio de vários amantes, né? Na versão original, ela estaria atrapalhando orações, uma coisa assim, e seria um monge que o personagem seria o mesmo, Sotoba Komachi, né? O mesmo nome. Aqui é um poeta que vai admoestar essa idosa, né, a Sotoba Komachi, a respeito ali dela estar atrapalhando os jovens amantes. E tem um desenvolvimento parecido, tem um porquê, é uma estrutura extremamente complexa, né? E aí percebe-se a genialidade do Zeami, né, no século XII, né, no século em 1300 e pouco, ele tem uma percepção assim que quase lembra um pouco Shakespeare, né? Várias dessas peças lembram, né? Na verdade, elas se comunicam por serem mais contemporâneas, eu acho. A pegada delas é mais Ibsen, mais Wilde, bastante Wilde, especialmente nos diálogos. Algumas lembram até o nosso Nelson Rodrigues, né? Com essa tensão entre imaginado e vivido, entre alucinação e realidade, que existe bastante no Nelson Rodrigues, né? Também existe bastante aqui. Mas a essência é ancestral, então aquilo é impressionante, porque a maneira como acontece, né, certos, digamos assim, desenvolvimentos de desilusão, de crueldade, né, como no Sotoba Komachi, né, quer dizer, essa idosa, ela está contando cigarro, bituca de cigarro usado. Então ela tem que sentar num dos bancos que tem um casal, e o casal vai embora, para poder contar isso que indigna o poeta. E eles começam a conversar e a coisa vai tendo muito mais camadas do que inicialmente você ter duas pessoas ali empobrecidas, né? E que vivem, sei lá, da caridade pública e que começam a conversar do seu dia a dia, né? Aquilo vai muito além. E esse sentido é muito claro em todas as peças, né? Uma que é muito, muito instigante, ela já ganhou uma versão em conto do Reg Oliver. Eu não sei em qual coletânea, eu vou colocar na citação qual coletânea do Reg Oliver, que é justamente o Damask Drum. O Damask Drum, né, que seria o tambor de... Pode dizer que é o tambor de veludo, Damask, né? É a história de um jardineiro, original aqui é um zelador, coisa assim, faxineiro, que se apaixona por uma pessoa muito bonita, uma nobre, no caso da versão original. E essa nobre, ela faz uma crueldade imensa, porque sabendo que é uma pessoa simples, pobre, pouco, né, sem cultura, sem formação, e fácil de enganar, ela propõe que ele bata, que ela vai atendê-lo, né, se ele fizer isso, se ele conseguir bater naquele tambor. É um tambor que não é de pele de bicho, né, ou de qualquer tipo de pele, ele é de veludo. Então, embora pareça um tambor, no caso até da peça aqui, o Mishima
ele cria uma estrutura muito interessante com vários personagens. A história tem um desenvolvimento que o original não tem. Existe uma espécie de mistério da crueldade no original que o Mishima ele sabe desenvolver de uma forma muito inteligente. Se mantém o mistério da crueldade, mas existe um comentário da destruição da modernidade, da sensibilidade e da empatia. Então, porque é um ato de uma crueldade sem limites, né? Você fazer uma pessoa de boba trabalhando, sabendo que ela gosta, né? Você tem sentimentos, no caso, né, por essa aristocrata, na versão original. Aqui é por uma top model, uma pessoa assim da elite. E sabendo disso, ela se valer disso para ridicularizar essa pessoa até o limite da humilhação extrema. Então é algo, essa crueldade, esse nível de crueldade é uma coisa que é shakespeariana mesmo, né? O Zeame tinha desenvolvido isso séculos antes do Shakespeare, né? Então é um trabalho único, né? Por isso eu recomendo aqui a todos as 5 peças modernas de teatro no do Mishima. Quem sabe um dia seja traduzido. Esse livrinho não é difícil de achar. Tem uma edição mais nova, capa mais feia, mas o que interessa mesmo é a edição. É o trabalho primoroso de tradução, né? Respeitando, né, tanto esse aspecto do diálogo com fontes clássicas, quanto o próprio desenvolvimento da tradição que o Mishima ajudou a manter, né? Isso que eu esqueci de comentar. Essa peça, esse conjunto de peças foi representado várias vezes no Japão e ele foi responsável, de certa forma, que esse livro é dos anos 60, né? Ele foi responsável, de certa forma, 55, né? Esse livro é dos anos 50, pela revalorização do teatro no. Ajudou bastante, né? 57, a primeira versão traduzida, ajudou bastante na divulgação, novamente, do teatro no, da arte desse teatro, dos atores, do trabalho desses atores e a reestruturação na forma, então, de artes marciais, que é, como eu mencionei, que esse tipo de arte começou a se redifundir, né? Novamente entre jovens e pessoas assim. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.